Falando sobre concordância, a primeira regra que a gente vai anotar aí no caderno de vocês é a seguinte. Pode começar aqui, por favor. Vamos lá. Regra de número A, que vai servir para as frases A, B e C, que a gente vai analisar aqui. Copie aí, por gentileza. VTD, verbo transitivo direto, mais se. VTD mais se. Aí eu vou colocar assim, ó, pode fazer plural. E a gente vai analisar as frases que estão aqui no Data Show. Pode pedir no WhatsApp, mais pincéis, por favor. VTD mais se pode fazer plural. A gente vai analisar aqui bastante casos da banca e Decam, em que a gente vai... Banca e Decam em qualquer outra banca, em que sempre que você vir um verbo... Pessoal aí, tá faltando? Pode deixar aí atrás, boy. Deixa aí atrás. Pessoal que tá faltando mais, tem lá atrás, viu? Então, verbo transitivo direto associado ao se, que pode estar antes ou depois desse verbo, esse verbo que eu tenho junto com o se, só fará plural na condição de ele ser verbo transitivo direto. Professor, e quais são os outros verbos que não são VTD? Quais são? VTI, VL, VI. Esses verbos, quando estiverem associados ao se, eles não fazem plural. Compreende? Vamos analisar essa primeira frase no material de vocês, tá? Diz assim, valeu, boy. Nomeou-se na Assembleia Legislativa os novos vereadores de Juazeiro. Eu estou avaliando aqui uma frase bem complexa que pode estar dentro da sua prova, que eu tenho o verbo nomear, que está associado a uma partícula se. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Grifa o verbo viu-se. Qual é o seu primeiro cuidado? Viu o verbo viu-se? A minha primeira providência é classificar a transitividade desse verbo para saber se ele fica no singular ou vai para o plural. Entenderam? Verbo, se. Qual é a minha providência? Transitividade. Faz comigo. Quem nomeia algo. Vamos fazer esse tipo uma verificação de transitividade para a gente relembrar. Vai lá. Precisar. Qual é a transitividade do verbo precisar? Precisa. De. Gostar. Gosta de. VTI. Duvidar. Quem duvida, duvida de. Tratar. Quem trata, trata de. Então, todos esses verbos são VTI. Se eles estiverem associados ao se, eles não fazem plural. Agora, por exemplo, exigiu-se. Vai lá. Quem exige, exige algo. Ele é transitivo direto, esse verbo pode fazer plural. Quando você olhou para o nomear, você viu que o nomear é VTD. Ora, se o verbo é VTD e está associado ao se, ele poderá fazer plural. Professor, por que poderá? Porque vai depender do que é que foi nomeado. Me diz, nomeou-se na Assembleia. O que foi nomeado na Assembleia? Me diz. Não é plural? Não é novos. O que é que foram nomeados? Os novos vereadores. Então, essa frase já tem um erro. Qual é o erro? A falta de plural. E como eu distanciei o elemento novos vereadores, que na verdade é o sujeito, você não percebe um erro que estaria, por exemplo, na sua prova. Então, você vai corrigir, pode reescrever no caderno de vocês. Nomearam-se. Ele foi para o plural.
Usando a mesma ideia, coloquemos isso na letra B, por gentileza. Nunca se julgou. Perceba que o verbo, que o se está enclítico, ou seja, o pronome vem depois aqui. Ele só veio para antes, mas o se está associado ao verbo julgar. Primeiro detalhe em concordância. Viu se associado ao verbo, qual é a minha primeira providência? Vai lá. Quem julga, julga algo. VTD. Esse verbo poderá fazer plural? Sim. Poderá. Vamos perguntar na frase, o que é que nunca se julga? Réus. Sem justa causa. Mas o que é que não é julgado? Os réus. Réus não está no plural? Então como é que eu deveria fazer esse julgar? Nunca se julgaram. Na verdade é se julgaram, né? Nunca se julgaram, pelo menos até ontem, réus. Se o verbo é VTD e estiver associado ao se, ele poderá fazer plural. Professor, e se não for VTD? Ele fica invariável. No caderno de vocês eu quero escrever uma nova frase. Por exemplo, ó. Escreve essa frase aqui. Nessa frase, que está pedindo para o candidato avaliar a concordância, você está vendo um verbo que está se associando ao se. Que tanto faz, pode vir antes ou depois. Não veio depois, mas está ligado ao verbo. Eu preciso classificar a transitividade para saber se ele fica no singular ou no plural. Não é verdade? Qual é a transitividade do verbo gostar? Vai. Quem precisa, precisa de. Qual é a transitividade? VTI. Se eu tenho um VTI associado a um se, o que é que eu sei sobre isso? Sacabanca vai fazer assim, ó. Precisam ser. E sabe por que você se deixa convencer que isso aqui está certo? Porque ajudante está no plural. Isso aqui está certo, sim ou não? Não. Isso aqui está errado. É precisa-se. Se você reparar um pouquinho, o tanto de vezes que a gente passa na rua e se depara com uma placa, por exemplo, ó, vende-se, eu passei por uma, inclusive foi o meu aluno que está vendendo terreno. Vende-se terrenos. Foi mesmo. Esse mesmo. Vende-se terrenos. Olha para essa frase. Para um leitor comum que passa na rua ou quem vende, vai olhar para isso aqui, tá normal. Me diz, qual foi o erro? Ó, um verbo que se associa ao se. Qual é a transitividade desse verbo? Ora, quem vende, vende algo. VTD. Portanto, ele vai variar. Como seria o correto? Ai, professor, mas fica muito feio. E aqui é concurso de beleza? É gramática, eu preciso estar atento a essas observações. Vai lá. Você, quando vê o se, a primeira providência é classificar a transitividade. Vai lá. Quem trata, trata de. Ó o de aqui, ó. Ei, ó eu, ó. Ó que o de. Quem trata, trata de. O verbo é VTI. Foi que eu ensinei para vocês. Se o verbo for VTI, estiver com se, ele não pode fazer plural não, gente. Esse verbo está o quê? Super certo. Aí você escreve embaixo porque está certo. Escreva. Posso dizer? Quando o verbo não é VTD mais se, escreva desse jeito. Quando o verbo é VTD mais se, não é, viu? Quando o verbo não é VTD mais se, você pode circular esse não aí? Quando o verbo não é VTD mais se, não faz plural. Segunda regra. A gente está focando aqui só nas regras de concordância do cão, viu? Do IDECão. Bota aí, bastante. Você vai escrever aí a palavra bastante. É a regra do bastante. Tem caído muito em prova. Colocou?
Regra 2, bastante, coloca na frente. Trocar por muito. Trocar por muito. Trocar por muito. Se muito variar, bastante vai variar. Continue escrevendo. Se muito variar, bastante vai variar. Acompanha comigo essa frase aqui da Luz, ó. Vamos subir aqui. Comemos bastante goiabas que ficamos entupidos. Fechou o faniquito. Comemos bastante goiaba. Para eu saber... Gente, dá uma olhadinha para essa frase. Olhe, seja sincero comigo. Você olhando, você diria que essa frase está errada? Não, fala sério, gente. Deixa de ser mentiroso. Comemos bastante goiabas. Esqueça o resto aqui, fica muito entupido. Vai. Não, menino. Ou alguém. Não, mas eu quero... Não é transitividade não, boy. É para ler a frase. Leia. Você olha para essa frase, está tudo ok. Não tem nenhum problema. Vê não o que diz. Porque nós no Brasil não costumamos variar o bastante. O que é que eu quero que vocês façam? Troque o bastante por muito. Se muito variar, bastante também vai. Troca. Comemos. Não, muita. Vai. Comemos muitas goiabas. Se muita variou, bastante também vai. Então, eu vou colocar o S aqui e vou colocar o muitas para eu fazer a associação. Se muita variar, bastante também vai. Letra E. As árvores de goiaba são bastante altas. Vamos trocar por muitas, vamos? As árvores de goiaba são muitas altas? Muito altas. Então, vou tirar o S. Muito altas. Faça essas questões aí. São duas questões sobre esses quesitos. Cotações de soja acenderam muitos em Chicago. Acenderam muito. Aí você vai lá e tira o S. Pai estava em visível estado de embriaguez e criança que chorava bastantes. Crianças que choravam muito. Não fica no plural. Bastantes eventos pode ser trocado por muitos eventos. Adivinhem vocês, qual é o gabarito? B. Brincadeira, é C. Vamos lá para a próxima. O coração já testou. A segunda, ele está pedindo a errada, né? É a certa, perdão. Em termos relativos, acompanha comigo, verificou-se vendas. O verbo está associado ao se. Qual é a transitividade do verbo verificar? Ele não é VTD? Se ele é VTD, ele pode fazer plural. Vamos ver, o que é que foi verificado? Então, se venda está no plural, ficaria como aqui? Verificaram-se. Está errada a letra A. Em Lisboa, exigiu-se. Quem exige, exige algo. Ele é VTD, portanto, ele pode fazer plural. O que é que foi exigido? Então, deveria ser exigiram-se. Exigiram-se. Entre os artistas, é a mesma coisa, que estiveram presentes, notou-se, vai. Quem nota, nota algo, VTD. Portanto, ele pode fazer plural. Lembra que eu disse pode e não que deve. O que é que foi notado? Isso aqui está no singular, cara. Então tá certo aquele verbo ali, letra C. Quem foi que acertou? É nós. A maioria das pessoas erraram. Quem faz no que concurso pode olhar. Mas os meus alunos não erram. Por quê? Um professor desse, filho, vai errar como?
Mas ajudar o professor nas redes, ajuda não. Nas frases. O que importa são as frases, não é numeração, esqueça. Foi Paloma. Fui eu mesmo, vai. Aqui, vamos falar sobre o verbo haver. Vamos colocar aqui, ó, terceira regra. Coloca aí, por favor. Haver. 3 regrinhas aqui para o verbo haver. Note, verbo haver, abaixo do verbo haver está aparecendo o nome sozinho e eu vou citar 3 setinhas. Na telinha aí está me aparecendo todo, tá? Aqui também, boy? Dá para ver? Ah, é bom. Haver sozinho, colocou? Vamos colocar aqui umas observações. O verbo haver, ele é, por natureza, chamado de impessoal. Coloque aí. Primeira observação do verbo haver, impessoal. Não. Impessoal quer dizer o que, gente? Sem sujeito. Impessoal quer dizer sem sujeito. Verbo haver não faz plural. Isso aqui é uma observação bastante enfática. Não faz plural. E ele sempre vai ser VTD com OD. VTD quer dizer o que mesmo? E objeto direto? Ah! OD, objeto direto. Sim? Sim, professor. Girafales. Aí eu vou puxar um ob aqui. Acompanhado. OB, menino. Hã? Não é geral. Sempre vai ser, viu? Essa observação aqui é para quê? Obs é plural. OB, singular. É livre, né? Eu já disse a ele, disse, livre, observação é mais de um. Ele disse, tá bom. Aí ele continua dizendo, continua. Então deixa. Acompanhado. Varia, eu vou te explicar isso aqui, se for auxiliar. Varia se for auxiliar. Agora eu quero fazer uma oração com vocês para a gente repetir tudo isso aqui, tá? Irmão! Todo mundo copiou, gente? Conseguiu copiar? Sim? Agora eu quero que vocês fiquem de pé. Vou explicar. Vai, fiquem de pé, por favor. É sério, gente? Fiquem de pé, por favor. Bora, menina. Vai. Irmãos, oremos. Que a cruz sagrada seja nosso... Retira-se, Satanás! Não, eu vou... Vamos, gatinha, não é rezar, não. Ei, o povo de trás aí, por favor, não escapa não. Vamos, irmãos. Irmão, tem alguém sentado aí? Gente, por favor, vamos repetir com o padre aqui. Padre festa junina é padre falso, né? Lembra da eleição? Bora. Haver. Verbo haver impessoal. Fala 3 vezes. Verbo haver impessoal. Verbo haver impessoal. Verbo haver impessoal. O que quer dizer impessoal? Sem sujeito. Verbo haver impessoal? Sim. E o que quer dizer impessoal? Sem sujeito. Não faz plural, diga. Não faz plural. Por que ele não faz plural? Sem sujeito. Ele não faz plural porque não tem sujeito, diga. Não faz plural porque não tem sujeito. Não esqueça disso, viu, candidato? Não.
Ele sempre vai ser VTD com OD. Ele sempre vai ser VTD com OD. O que é VTD, filho? Verbo transitivo direto. E OD? Objeto direto. Uma de cada agora. Verbo haver é o quê? Impessoal. Que quer dizer o quê? Sem sujeito. Como não tem sujeito, ele Não faz plural. sempre vai ser. VTD, OD. Se você decorar isso, esse manto sagrado, o Satanás não vai ser o seu guia. Amém. Amém. Se sentem, irmãos. Pode sentar na paz. Agora vamos comungar. Façam a fila. Já derrubou aí o Lito. Aí foi aí. Eu lembro que quando fizeram isso aqui, que eu derrubei isso aqui, me derrubaram. Viu, Glória? Fizeram até o livro. Não, rodando aí nos grupos, meu meme. Bora. Nota aqui. O verbo haver está sozinho nessa frase. Haviam. Como ele está sozinho nessa frase, a gente tem que internalizar que esse verbo é impessoal. O verbo haver é impessoal e por isso não faz sujeito. Nessa frase, haviam alunos, se você olha para essa frase e a enxerga como correta, sinto dizer que o câncer é terminal. Vai ter que fazer a biópsia. A biópsia não, já é terminal, né? Então, gente, vamos cortar aqui, ó. Aí você coloca assim, ó, impessoal. Alunos é o quê? Alunos é o quê? Se o verbo... Vai. Sujeitos, meu amigo, ó. Se o verbo é VTD, o que é que vai ser? OD, vai ser o objetivo. É isso o problema. Por isso que as pessoas jogam para o plural, porque pensando que alunos é o sujeito. E se eu boto alunos doentes aqui antes, aí piora. Tipo, alunos doentes haviam. Quem é o sujeito? Aluno doente. Por isso que eu tenho que fazer aquele manto sagrado que o demônio não seja seu guia. Seja Vitor Linardi. O santo. Oremos. Amém. Então, olha para cá, gente. Sim, outra coisa. No caderno de vocês. Eu quero que vocês reescrevam essa frase, só até alunos. Reescreva. E troquem haver por existir. Tipo, havia alunos, troca por existir. Aí fica, existia alunos ou existiam alunos? Existiam. Embora o verbo haver não faça plural, porque ele é impessoal, se a banca pedir para trocar haver por existir, existir vai para o plural. É só o haver que não faz plural. Aí aluno se tornaria o sujeito e é por isso que ele vai para o plural. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se não entendeu, revisa essa aula aí e dá um like também. Nessa próxima frase, você está vendo que ele não está mais sozinho. Ele está em uma locução verbal. Eu vou colocar aqui acompanhado, é locução verbal. Quer dizer, um verbo ali atrás do outro. Pode haver, é uma locução verbal. Tem dois verbos, ou seja, ele está acompanhado de outro. Vou grifar os dois e colocar assim, ó, loque verbal. O que quer dizer loque verbal? É isso. É, quando ele for auxiliar. É isso que eu vou fazer aqui. Quando eu tiver uma locução verbal, o último desses verbos é chamado de principal. No caso, que é haver. E o anterior é chamado de verbo auxiliar. Podem auxiliar e haver é o principal. O que é que acontece aqui, candidato? Sempre que em uma locução verbal, o verbo haver é quem manda na parada. O verbo poder é um verbo comum do nosso dia a dia, ele faz a flexão normal. Só que como ele está como auxiliar do verbo haver, quer dizer o quê? Uma locução? Que todas as características do principal
são transferidas para o auxiliar. Isto é, se o verbo haver é impessoal, ele transmite essa impessoalidade para o verbo auxiliar. Ou seja, o verbo auxiliar nunca poderá fazer plural se o principal for o haver. Então, o correto ficaria como? Pode haver computadores com erros. Quero que vocês escrevam uma nova frase para mim aí, por favor. Amigos devem haver aqui. E analisa comigo essa frase. Amigos devem haver aqui. Eu tenho uma locução verbal nessa frase? Espera aí, irmã. Que nervo. Amigos devem haver aqui. Quem é a locução verbal? Tem locução verbal aqui? Devem haver a locução verbal. Quem é o verbo principal? O verbo haver não é o principal? E o auxiliar é deve. Olhe a mutreta que tem aqui nessa frase. Irmã, que o demônio não seja seu guia. Nunca, jamais. O Espírito Olha. Santo seja o guia de vocês. Olha, preste atenção, bonita, aqui que tu perguntou isso. Do jeito que está aqui, eu pergunto, quem é o sujeito dessa frase? Você vai dizer que é a mim, que eu mando você para casa do... Parece. Quem deve haver aqui? Amigos, eu mato, joga essa cadeira. Enquanto você onde você mora, eu dou 2 facadas. Gente, Pirajá não, meu filho, Lacoste, ó. Pirajá, essa é a sua calça. Gente, ó, se o verbo haver é o principal, o auxiliar não pode flexionar. Adivinhe, que classificação é essa? É o OD, é o objeto direto. Digam amém, irmãos. Amém. Pode falar, irmão, o palco é seu. E a empresa também. É no Las Vegas direto, né, Ivan? Ali em frente ao Emos. Vamos mais uma locução que a colega pediu aqui? Vamos lá. Posso escrever? Posso, né? Que vocês vão ter que fazer, vocês obedecem. Pode haver mentiras sobre mim. Caiu isso na banca, a banca está perguntando se está correta essa frase. Está ou não está? Vamos analisar. Existe uma locução aqui, sim ou não? Quem é o verbo principal? Se o verbo haver é o principal, o anterior não pode o quê? Variar. Aí o que é que eu quero que vocês façam? Depois que escrever. Eu quero que você reescreva essa frase, não a frase, a locução, e troque haver por existir. Ficaria como a frase? Em vez de pode haver mentiras, aí vai ficar como? Podem existir mentiras sobre mim. Por que é que ficou assim? Podem existir. Porque o verbo principal mudou. O existir sofre variação comum. E ele passa essa variação para o auxiliar. Vamos mais uma aqui, de Decan. Note. Veja. Hão de haver notícia. Aqui é uma locução verbal. O hão está no plural do singular. Locução verbal. Quem é o verbo principal? Ele passa essa invariabilidade para quem? Mas, professor, mas é o mesmo. Sim, é o mesmo. Está certa essa frase? Não, aqui está no plural. Mas eu pergunto, está certo ou está errado? Está errado, porque o verbo haver é o principal. Então ficaria como correto? Há de haver. Aí você já sabe o que é que eu vou fazer agora, né? Cadê o diabo dessa seta? Ó,
há de haver. Agora, se fosse o seguinte, ó. Nessa frase, qual é a diferença? Porque o principal nessa frase agora é quem? E ele permite que o auxiliar se flexione. Mas, professor, onde haver é tão estranho? É estranho, mas está totalmente certo. Eu quero que você saiba analisar por que está certo. Diz, por que essa frase está certa? É o principal e ele passa a variação para esse auxiliar. Todo mundo está compreendendo isso? Não, ela corta, mas não deixa de ser locução. Continua sendo locução. Geralmente é o de e o a. Na verdade, só são essas que cortam locuções. E a letra G, que está no material de vocês, coloque aí, por favor. Verbo fazer indicando tempo não varia. Verbo fazer indicando tempo não varia. É a quarta regra. Verbo fazer indicando tempo não o que, gente? Não varia. A frase fazem décadas que minha aposentadoria. Fazem décadas. É faz. Fazem horas que eu te espero. Isso vai continuar. É faz horas, faz minutos. Por quê? Porque o verbo fazer indicando tempo não faz plural. Responde essa questão do idecão. Qual é a letra da terceira? Ele pede a correta, é isso? Haviam boas razões. O verbo haver sozinho, o que é que acontece? Não faz plural, é havia. Havia os... Eita boba! Foi o que essa égua fez. Ela cortou a locução verbal entre vírgulas. Perceba que havia estudado é uma locução. Os rapazes deveriam vir antes. Era para ser assim. Os rapazes haviam estudado. Está errado aqui. C. Houve vários bate-bocas. Está certo no singular? Tá. O gabarito é a letra C. Quem foi que acertou? É sério que vocês enxergaram isso aqui? A letra B está errada por cada ordem? Não, está errado porque é uma locução verbal. Havia estudado. A banca fez isso de propósito. Quebrou a locução verbal no meio e botou o sujeito lá no meio. Se você viu isso, você é ninja, viu? Próxima. Tem próxima não, tem? E o que é isso aí? É lavar a que tá embaixo. Deve ser uma frase para analisar, mas vamos aqui, voltamos já. Quarta, o que é que está pedindo? A correta. Incorreta. Ah. Não é letra A? Por que aqui está certo o verbo haver no plural? Formou locução. Eles haviam destruído. Por que aqui está certo? Locução. Há exatamente 70 anos, está certinho, é o verbo haver. Correto? Então, letra A está incorreta. Tem outra? Tem não, né? Gente, essa aí que ficou ali perdida faz parte das regras. E vamos falar sobre ela? Vamos falar aqui sobre ela? Regra é a de número 5, se eu não me engano, não é? Coloque aí, 5. Regra no caderno, anota no caderno as regras. Ô caixa de som dos infernos. Vou ter que escrever. Vai. É proibido, é necessário, é bom, é pouco,
e reticências. Essas expressões aqui têm bastante similares. É proibido, é permitido, é necessário, é urgente, é bom, é pouco, é muito, é caro. O que é que acontece com essas expressões aqui? Eu vou te dizer. Faz uma chave aqui, ó. Só variam se o sujeito estiver acompanhado. Só variam se o sujeito estiver acompanhado. É permitida entrada. É permitido, é necessário, é proibido, é bom, é pouco. Essas expressões ficam sempre no singular quando o seu sujeito não estiver determinado com alguma palavra, tipo com um artigo, com um pronome, com um numeral. Essa frase aqui, do jeito que está escrita, está errada, porque a expressão é permitida está no feminino. Mas, professor, o sujeito não é entrada? É. Entrada não é feminino? É. Só que ele só vai concordar com o sujeito se essa palavra aqui, que é o sujeito, estiver acompanhado de um artigo a, de um pronome. Se fosse do jeito que está, deveria estar como? É permitido entrada. Só seria permitida se fosse o seguinte, ó. A entrada, ou então sua entrada, ou então aquela entrada, esta entrada. Ou seja, o é permitido, é bom, é pouco, é necessário, só vai variar em gênero e número se ele estiver acompanhado com algum determinante. Escreve uma frase para mim aí, vai, por favor. Se não tiver acompanhado, fica sempre no masculino e singular. Escreve, por favor, aí. Água é bom. Escreve aí, por favor. Água é bom. A palavra água é de qual gênero? Masculino ou feminino? Professor, água é bom. Não deveria ser água é boa? Não. As expressões é bom, é necessário, é permitido, é proibido, só variam se tiver com determinante. Agora vai lá. A água, aí ficaria, é boa. Se fosse esta água é boa, qualquer acompanhante do sujeito vai valer plural. Escreva aí, por gentileza. Hormônios é bom ou são bons? Hormônios é bom ou são bons? Hormônios é bom ou são bons? É bom. Hormônios é bom para a saúde. Agora, se eu disser o seguinte, ó, estes hormônios, os hormônios ficariam o quê? São bons. Percebe a diferença? Sim ou não? Analisa essa frase da letra I. Me diz se existe algum erro aí na letra I. Existe algum erro? Eu acho que existe aí um erro. A entrada é proibida para malandros que... Quem é que havia assaltado? Malandros. Então, como deveria ser? Para malandros que haviam assaltado o boteco ou o estabelecimento. Aí vai variar também. Uhum. É a letra I que ficou entre a terceira e a quarta, não foi?
Foi? O de vocês também está assim? Observações importantes para eles. Posso dizer? Vocês vão anotar aqui. São intransitivos. Na frente do sobráceo. São intransitivos. E jogam o sujeito para depois. São intransitivos e jogam o sujeito para depois. Veja, sobráceo. Quem são os verbos do sobráceo? Fala para mim, vai. Ocorrer, bastar, restar, acontecer, surgir, faltar e existir. É prática. O que é que acontece com esses verbos? Eles serão sempre intransitivos. O que quer dizer intransitivo mesmo? Não transa e não gera filho, não tem objeto. O que é que acontece? Por que eu estou dando essa informação? Se você olhar para essa frase, por exemplo, faltou 2 alunos, você vai fazer aquela clássica pergunta, faltou o quê? Aí qual seria a resposta? 2 alunos, é objeto direto, seus fundos. Por isso que eu estou dizendo, os verbos do sobráceo não tem sujeito. E vai jogar para depois o seu sujeito. Ele tem sujeito, perdão, ele não tem objeto. Estou me retificando. Lista do sobráceo não tem o quê? Objeto. Mas é obrigatório um sujeito para eles. Na frase, faltou 2 alunos, por que está errado? Quem é o sujeito do verbo faltar? 2 alunos. Portanto, como é que deveria vir? Fala, gente. Faltaram. Restou 2 bolachas. Qual foi o erro? Restaram. São verbos intransitivos e eles têm o costume de jogar o sujeito para depois, fazendo você confundir esse termo como um objeto, quando, na verdade, isso aqui vai ser o quê? Sujeito. Identifica na letra H. Quais são os erros da letra H? Quais são os erros da H? Qual foi o primeiro da H? Surgiu o quê? Então deveria ser como? Surgiram, mas existem alguns que não funcionam. Parece só ele falando, né? Sueli é ótima de plural. De plural não, mas de ganhar dinheiro é. Não é não? É sim, a véia tem. E dinheiro também. Bora. Concentração e persistência nos estudos em casa tem bastantes resultados. Nós vimos lá no início do nosso curso acentuação gráfica. E nós sabemos que os verbos ter e vir fazem plural colocando um chapéuzinho. Vocês estão lembrados? Eu digo, o menino tem no singular e digo, os meninos têm com um acento circunflexo. Observa esse verbo aqui, tem. O que é que tem bastante resultados? Concentração e persistência. Como o sujeito é composto, exige que sobre esse ter venha um acento. Tem para concordar com o sujeito composto. Existe algum outro erro nessa frase? A gente aprendeu que eu vou trocar o bastante pelo quê? Vai lá. Muitos
resultados. Então fica bastantes resultados. Frase da letra J para analisar. Note que foi feito 3 sujeitos aqui. Perceba. Os caminhos tortuosos, os masculino. Os espinhos das estradas, os masculino. Os falsos, os masculinos. Observe o pronome aqui que ele resume todos os outros. Esses matam qualquer crente. Essas matam qualquer crente. Que é essas? Os caminhos, os espinhos e os falsos. Deveria ser como aqui? Esses. Vou reescrever e você também vai. Esses matam qualquer crente. 3 elementos masculinos. Eu vou propor uma mudança e vocês vão me dizer se sim ou não. Se haverá mudança nesse essas. O que vai ficar esse? Se eu colocasse assim, ó. Note, o que foi que eu fiz aqui? Eu troquei o gênero. Lê para mim. As estradas, os espinhos, os falsos. Professor, nesse caso, eu estou misturando substantivos de gêneros distintos, correto? E aí, importa eu colocar um feminino aqui? Não. A nossa gramática foi feita por homens e para homens. Lembra que a mulher no início, há 500 anos, não tinha direito algum. Então só existia a maioria dos verbos não, que não tem gênero. Os substantivos adjetivos são masculinos. Então existe essa prevalência. Pode ter aqui 499 mulheres e apenas um homem. Mesmo assim eu vou me referir aos alunos e não às alunas. Talvez para não ferir a masculinidade frágil desse jovem. Brincadeira, é gramática, tá? O masculino prevalece na concordância. De boa. Alguma pergunta? Não? Ótimo. É bom que não tem pergunta, tá todo mundo craque. Craque. Aquele que deixa o dente lindo. Mas aí não seria uma anafórica? É anafórica. Por isso que está escrito com S. Mas a gente está discutindo gênero. Essas ou esses? Essas estradas matam. O que é que tem? Essas estradas, essas matam. Esses matam, deveria ser. Esses. Não pode ser estes. Aí não pode. Onde é que eu estou agora? Letra K. É. Não. O aquele para o mais distante. Uhum. Dê uma olhadinha nessa letra K. Tem um erro aí. Você consegue identificar? A grande rota de colisão dos extremos terrestres é ruim tantos quanto. Gente, tanto quanto é uma conjunção. Conjunção não sofre variação. Então corrige, por favor, gente, corrige. Eu acho, bota tanto quanto. Bota assim, conjunção não varia. Brincadeira, varia. Eu acho que a banca tentou confundir você com tal qual. Tal qual varia. Quer um exemplo? Sim ou não? Que caiu na prova da PM do último passado. Deu um diabo dessa, achei. Fiz aqui uma frase para a gente analisar. As meninas são... Eu quero colocar a palavra tal qual aqui, que não é conjunção. A expressão tal qual, ela vai se quebrar para fazer uma concordância linda. O qual sempre vai concordar com o termo anterior e o qual vai concordar com o posterior. Então, como ficaria a concordância? As meninas são tais o quê? Qual
O pai. Lê para mim, vai. Aí se fosse assim, ó. Sempre vai ser assim. Sempre. O tal com o anterior, ela tentou confundir o tanto quanto, viu? Fosse assim, ó. A menina São é Sueli, né? Ah! Oxi, que porra é essa? Foi o que eu fiz, gente. Não. Apaguei tudo. Não está aproximado da letra? Só atirar para o lado. Não, apagou foi tudo essa égua. Ctrl Z, apertei. Não apareceu? Sim. Ah, eu fui abrir outra coisa. Bora. Se a frase fosse assim, ó. A menina é tal qual os pais. Ficaria como? A menina é tal quais os pais. E ponto. Vai lá. Vamos para a próxima. É urgente as causas policiais. Lembra daqui, ó? É necessário, é proibido, é urgente, é necessário, é permitido, é proibido. Vai, aqui. É urgente. O que é urgente? Não está acompanhado de um determinante? Então, como deveria o quê? Ser? São urgentes. São urgentes. É nós. Qual é o erro da M? É necessário muito dinheiro. O que é necessário? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Está acompanhado. Vai dar certo. Bota assim, tá certo. Tem erro nenhum aí. E mesmo se não tivesse muito, é masculino, ficaria do mesmo jeito. Eu esqueci de ajeitar. É proibida o consumo de maconha. Olha que coisa feia, gente. Uma concordância errada. Entenderam, né? É proibida o consumo. Como deveria ser? É proibido o consumo. Agora, tá ótima a frase. Um ou outro dentista podem. Qual foi o erro? Um ou outro dentista pode. O ou, ele exclui. Ou é um ou é outro. Agora, se eu tiro o ou e boto o e, aí seria adição. Qual é o erro da o? Os japoneses têm. Eu ouvi um têm aí. Têm. Pelo amor de Deus, quem foi que disse essa, hein? Foi tu, Thiago? Tem. Pronto, vamos para a próxima. Tem. Se eu pego, tem. Nada, nenhuma possibilidade. É só quando tiver os derivados. Mantém, contém. Qual foi o erro da P? P de pato. Existe ou existem? Existem romeiros o ano inteiro, graças a Deus. Quebraram a cabeça do Padre Cícero de novo em Cabo de Açúcar, cara. A segunda vez em menos de uma semana. E o que ódio é esse, nosso padrinho? Quem é do Cabo de Açúcar aqui? O Juninho. E foi bem ele. Ele foi preso, ó. Quebrar a cabeça do padrinho.
Número 1, vocês marcaram o quê? Vende-se livros, VTD mais se, então ficaria como? Vendem-se para concordar com o livro. Havia, se você disser que é a letra B, pode pegar o B, vá-se embora logo. A letra C, precisa-se de pessoas. Não é um verbo transitivo indireto? Associado ao se não faz plural, tá certo? Tá. Só que lá na frente tá errado. Precisa-se de pessoas que gostem de discutir. A primeira tá certa, a segunda tá errada. D, devem haver, não é a locução verbal? O verbo haver não é o principal? O auxiliar não flexiona, tá errado também. E fazem muitos anos, se você disser que essa é a certa, então adeus. E aí, professor? O gabarito que a banca deu como preliminar foi C. Depois ela anulou. Por que anulou? Tá errado. Quem foi que fez C aí? A gente tem que escolher uma, né? C, mas depois anulou porque tem um erro de concordância lá na frente. A banca só viu a primeira parte, esqueceu do resto. 2. Marcaram o quê? Os pesquisadores falam bastantes? Não, falam bastante. Na B, a entrada é proibida. Faltou um A aí. Existem dezenas de definições, está certo? Mas lá no final, é necessário sua chegada. Deveria ser como? Olha o sua aí. É necessária sua chegada. Pois é, está errada a letra C. Na letra D, está errado por quê? É proibida. E aí a letra E está lindinha. Há bastantes motivos, muitos motivos. Quem foi que acertou aí a letra E? Boa, nós. Terceira, saúde, gatinho. No âmbito da concordância, assinala a correta. Constância e assiduidade faz a diferença. Fazem a diferença, né? Porque o sujeito é composto. Faz muitos dias, letra B, né? A letra C, houveram, é para matar qualquer cristão. E na letra D, qual foi o erro? Existem. Faltou um plural aí. A quarta, ele pediu o plural do bastante. Vocês marcaram o quê? Letra C, está muito óbvio. Eles mostraram muitos resultados, bastantes resultados. É isso. Quinta questão. Assinala a alternativa em que as concordâncias verbal e nominal estão inteiramente respeitadas. Vejamos, ó. Vamos circular, eu sei que acho que vocês não circularam, mas vamos circular comigo, vai? As, grifo só o as feminino, as chuvas feminino, as explosões feminino. Como deveria ser esses? Essas. A série de mudanças climáticas que se seguiu tá certo, viu? Foi a série que se seguiu. Após o evento, provocou. Quem foi que provocou inúmeras? A série. Eu acho que é B. Vamos ver a C. Os homens da caverna tiveram que lançar mão de proteções externas, tantas quantas só for sua avó. Tanto quanto. As mudanças climáticas da época decidiram quem seriam os próximos habitantes. Faltou um M aí, por isso ficamos com letra E. Brincadeira, B. B de bala. Mato. Alguém acertou essa? Ó, já teve menos pessoas. Menos. A palavra menos não varia, tá, gente? Nunca você vai falar, escrever e não deve ouvir menos, tá bom? É menos. Sexta. Então existe... Não, o que é que está perguntando? Então existe sim a... Está perguntando o seguinte, se trocarmos o verbo haver pelo verbo existir, teríamos fazendo a devida correlação, grifa aí, correlação. Eu vou te explicar o que é isso. A seguinte conjugação verbal. Ele pede a mesma correlação. Professor, o que é essa correlação? Tempo e modo lá de cima para que se mantenha embaixo. Qual é o tempo que está lá em cima? Ah, está no quê? No presente.
do indicativo. Então ele quer uma que permaneça no presente. Então vejamos, a gente tira de imediato existiram, que é a letra D, que está no passado. E a letra C também, que está no passado. E existirá, que está no futuro. Ficamos com o quê? A e B. Eu acho que já matou, porque agora quem manda é a concordância. Existe momento, está errado, letra B é o nosso gabarito. Quem foi que acertou? Oh, coisa boa da moléstia. Glória a Deus. Gente, nessa 7ª questão, é questão sobre o plural de substantivo composto. O primeiro, eu vou explicar isso mais na próxima aula, mas rapidinho aí. O primeiro de um adjetivo composto não varia. Ok? Na letra A, foguetes, vermelho, sangue, está certo. Foguetes, verde claro, está certo. E na letra C, eu vou te explicar rapidinho para você saber aí qual é. Por exemplo, se eu digo camisas e coloco para ela uma cor, tipo camisas, bota a palavra azul aqui, fica como? Camisas azuis. Se fosse vermelho, vermelhas. Se fosse clara, claras. Você está vendo um adjetivo sofrendo plural porque adjetivos concordam com o substantivo. Agora, se houver uma cor que não seja adjetivo, mas sim substantivo, não pode fazer plural. Por exemplo, a palavra abacate não é um adjetivo, é o quê? Substantivo. Portanto, quando a gente diz camisas abacate, isso aqui não pode fazer plural, porque quando o substantivo estiver na posição de um adjetivo, ele não faz plural. Lê para mim, camisas abacate. Professor, a palavra laranja é cor? Não. Cor é amarelo. Aí a gente diz laranja porque quer precisar mais ou menos uma cor. Qual é o plural? Camisas laranja. Nada dizer camisas laranjas. Está errado. A palavra cinza é uma cor ou é um substantivo? É um substantivo, não é cor. Cor é preto fubazento. Cinza não é cor. Qual é o plural de camisa cinza? Camisas cinza. E se fosse rosa? Camisas rosa. Rosa é cor? Não. Rosa é um substantivo. É usado como cor. É um vermelho menos intenso. Mais clarinho. A gente diz rosa. Rosa. Compreende? Qual é o gabarito aí? Letra E. Alguém acertou? Lembrar dessa regra? E a 8ª, qual é o gabarito? Qual é o erro da A? Da 8. Qual é o erro da A? Podiam haver, verbo auxiliar do verbo haver não faz plural. Mesma coisa acontece com a letra B, haviam de haver. Verbo auxiliar não flexiona. E a letra C? Tá certo o início? O início tá. Veja, deviam existir. O verbo existir é o principal, mas olha lá embaixo. Lá embaixo não, lá na frente. Não haviam compreensões. Aí me mata. Haviam, não houve. Não havia, na verdade, não havia compreensão. Letra D, haviam divisões, está errado. Letra E, haviam de existir e havia de haver. Alguém acertou essa? Alguém foi de letra C? Foi apressado demais, não foi até o final, né? Foi precoce. Tchau, gente. Até a próxima aula. Vamos para o intervalo. Uhum.